E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo ele vai ser um vídeo bem rápido, né? E eu vou ressaltar nesse vídeo aqui a formação dos corpos cetônicos, né? Que é uma parte muito importante do nosso metabolismo, né? Isso acontece em todo mundo, né? E vai ser ampliado, né? Um processo que vai ser amplificado em situações tanto de jejum quanto no caso de uma pessoa que tem diabetes, né? E tá com uma diabetes descontrolada, descompassada, o que pode gerar inclusive o coma, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, tá? A gente vai falar então um pouco mais dos detalhes, né, sobre essas reações, tudo que pode acontecer para formar os corpos cetônicos e também falar um pouco sobre esse possível resultado aqui, tá? Então vamos lá. Olha, a gente estava discutindo, né, anteriormente, né, nos vídeos passados, sobre o processo ali, né, da atuação tanto do glucagon quanto da insulina no nosso metabolismo, né? E a gente viu falando, né, que o glucagon, ele tem uma capacidade de gerar quebra de triglicerídeos, né, que são as reservas energéticas que a gente utiliza quando essa reserva é formada por ácidos graxos, né? E aí isso vai acontecer porque tem uma hiperativação da lipase hormônio dependente, né? Ou lipase dependente de hormônio, certo? E essa enzima vai ser capaz, então, de quebrar os triglicerídeos em fosfolipídios, colesterol e outros triglicerídeos, né? Que são, então, as estruturas que formam, né, essa reserva, né? Agora, por que que o triglicerídeo, ele é uma boa reserva energética, né? Primeiro que o triglicerídeo ele é formado por ácidos graxos, certo? E esses ácidos graxos, eles contêm muitos hidrocarbonetos, tá? Os ácidos graxos, eles são moléculas apolares, né? Então, eles não vão ser solúveis em água, então eles não têm um papel importante na alteração da osmolaridade plasmática, né? Então, o plasma das nossas células, ele não vai ter osmolaridade alterada pela presença dos ácidos graxos, né? Então, isso já é por si só um motivo muito importante para os ácidos graxos, né, ficarem ali acumulados dentro da célula como reserva energética, né, em forma de triglicerídeos. Eles contêm, então, cadeias alquila, né? Essas cadeias alquila, elas possuem muitos hidrocarbonetos. E isso gera o que a gente chama de inatividade química ou inércia química, né? Ou seja, essa molécula ela não é muito reativa. Então, ela fica muito tempo no citoplasma tranquila, ela não causa nenhuma alteração, então ela pode ser, pode ser acumulada, né? Então, você pode ter grandes estoques de triglicerídeos dentro das suas células. Isso vai ser revertido numa situação de jejum, uma situação ali que a pessoa tem uma diabetes descontrolada, que vai haver então a quebra desses triglicerídeos por parte da ativação ali da lipase hormônio dependente, que é algo que acontece por conta do glucagon, né? Então tem relação direta com as funções do glucagon e também da insulina que a gente viu anteriormente, né? Então é por isso que os triglicerídeos são utilizados como reserva energética, né? E aí, gente, esses triglicerídeos, eu falei para vocês, eles são formados por ácidos graxos, certo? E os ácidos graxos, eles podem passar por um processo que é chamado de beta-oxidação. A beta-oxidação de ácidos graxos vai gerar acetil-CoA. E a acetil-CoA, ela tem três destinos possíveis. Esses destinos são ser oxidado durante o ciclo de Krebs, tá? Então, lá no ciclo de Krebs, a gente sabe que o ciclo só começa quando você tem, então, a passagem, a entrada de um acetil-CoA para converter o oxalacetato e começar, então, o ciclo de Krebs. Então, o acetil-CoA ele vai ser oxidado, né, durante o ciclo de Krebs, gerando lá o CO2, principalmente, né, CO2 e água. E nesse processo de gerar CO2 e água, o acetil-CoA, então, ele vai contribuir para a formação de ATP, né, que é inclusive um processo muito importante para a conversão, né, do acetil-CoA novamente em ácidos graxos, passando pela formação de corpos cetônicos, tá? Que é basicamente um outro destino possível para o acetil-CoA. Isso daqui vai acontecer numa situação específica, uma situação em que os intermediários do ciclo de Krebs já foram degradados para gerar glicose, tá? Então, em situações em que há uma hipoglicemia, né, ou a pessoa está em jejum, ou a pessoa tem diabetes não compensado, né, não controlado, essa pessoa, então, ela vai tender
a fazer o processo de gliconeogênese. A gente vai ver como que esse processo de gliconeogênese pode interferir nessa formação de corpos cetônicos, tá? Bom, quando você tem, então, essa situação em que você vai utilizar o acetil-CoA para formar os corpos cetônicos, você vai fazer isso a partir de uma condensação. Então, você vai condensar duas moléculas de acetil-CoA, certo? E essa condensação, ela é catalisada por uma enzima que é chamada de tiolase, tá? A tiolase, ela vai catalisar, então, essa condensação e vai formar, a partir dessa condensação, o aceto-acetil-CoA, tá? O aceto-acetil-CoA, ele vai ser condensado juntamente com uma acetil-CoA, né? Então, você junta o aceto-acetil-CoA com uma acetil-CoA e forma essa molécula aqui, que é a HMG-CoA. A HMG-CoA vai ser clivada. Ela vai ser clivada em acetil-CoA, vai ser utilizado depois para outra coisa, e também em acetoacetato livre, tá? O acetoacetato, ele já é um corpo cetônico, então aqui você já tem formação de corpo cetônico, certo? Você tem o acetoacetato livre. O acetoacetato livre, ele pode sofrer, né, duas situações, ele pode sofrer duas alterações. Ou ele vai ser reduzido, ou ele vai ser descarboxilado. Quando ele é reduzido, ele forma D-beta-hidroxibutirato, certo? Que também é outro corpo cetônico, é outra molécula que a gente considera como corpo cetônico, que vai ser utilizado por células não hepáticas, né, numa situação de necessidade ali para poder servir como combustível, assim como o acetoacetato também, tá? A gente vai ver esse processo aqui nesse slide mesmo, inclusive, tá? Ou quando o acetoacetato ele vai ser descarboxilado, né, aí ele vai formar acetona, né? E aí a acetona, ela é um composto que vai ser exalado pelo hálito da pessoa. Então, ela fica com hálito cetônico, né? É o que a gente chama de hálito cetônico. Quando a gente tem uma pessoa com diabetes descontrolada, né? Descompensada, ela vai ter o hálito cetônico por conta do excesso de produção de acetona, no organismo dela, que vai ser liberado no sangue, certo? E ela vai ficar com uma situação que a gente chama de cetoacidose diabética, que é justamente o que a gente está estudando nesse caso, né? A acetona ela é tóxica para o nosso organismo, tá? Então ela vai ser liberada pela respiração, ela vai ser exalada e aí a gente consegue então separar aí um aspecto clínico muito importante, né? Então tanto a acetona quanto o D-beta-hidroxibutirato e o acetoacetato são os corpos cetônicos que são gerados a partir dessa transformação do acetil-CoA em corpos cetônicos, tá? E lembrando que a passagem de ácido graxo para acetil-CoA a gente chama de beta-oxidação, que a gente vai estudar em situações mais para frente, tá? A gente vai ver essa beta-oxidação, que é um processo que contém 4 etapas, né? Um processo que a gente vai estudar mais a fundo depois, tá? Por enquanto, a gente tem que focar primeiro nessa parte, né, de saber essa transição de ácido graxo para acetil-CoA para corpos cetônicos e saber, então, por que que isso acontece, né? O que que isso vai gerar no nosso organismo, tá? O D-beta-hidroxibutirato, ele vai ser convertido em 2-acetil-CoA, tá? Então, é esse aqui, ó, o D-beta-hidroxibutirato, quando ele é formado, né, a partir da redução do acetoacetato, você vai ter a formação do D-beta-hidroxibutirato, e esse D-beta-hidroxibutirato, ele vai ser convertido em 2-acetil-CoA, tá? Nos tecidos não hepáticos por meio da utilização dessas enzimas, a tioforase e a tiolase. Eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só, nessa imagem aqui, olha, a gente consegue perceber, a gente tem o D-beta-hidroxibutirato, que veio, então, do acetoacetato livre, né, da redução do acetoacetato, ele forma, então, o D-beta-hidroxibutirato. O D-beta-hidroxibutirato, ele vai formar o acetoacetato, tá? Então, assim, a como é que fala? O metabolismo disso, né, acaba gerando vários corpos cetônicos, né? Então você vê, o acetoacetato livre pode gerar o D-beta-hidroxibutirato, que vai formar o acetoacetato. Por quê? Porque o acetoacetato, ele vai ser o que vai conseguir receber a coenzima A mais facilmente, tá? Então ele vai receber a coenzima A partir de um intermediário do ciclo de Krebs, que é o succinil-CoA, tá? Succinil-CoA, ele vai perder a coenzima A pela ação da tioforase, tá? Tioforase, então, é a enzima que vai captar a coenzima A do succinil-CoA, que é o intermediário do ciclo de Krebs, e enviar, então, para o acetoacetato, tá? E aí o acetoacetato recebendo a coenzima A do succinil-CoA, o que que vai formar? Vai formar o acetoacetil-CoA,
tá? E o acetoacetil-CoA, pela ação da tiolase, tá? Ele vai formar, então, duas moléculas de acetil-CoA, tá bom? É assim que a gente forma, então, o acetil-CoA nas células não hepáticas. Por que que eu fico falando isso de célula não hepática? Porque o fígado, ele possui uma quantidade muito pequena de tioforase. E se ele tem uma quantidade muito pequena de tioforase, significa que nas células hepáticas, né, nos hepatócitos, não existe tanta capacidade assim de transformar o acetoacetato em acetoacetil-CoA. E se não tem coenzima A, não vai ter acetil-coenzima A, certo? Então, é por isso que no fígado você não tem tanto esse metabolismo. O fígado ele vai produzir muitos corpos cetônicos, mas ele não vai utilizar os corpos cetônicos como combustível, tá? Mas os corpos cetônicos eles são importantes porque numa situação em que você não tem possibilidade de utilização da glicose como combustível, né, para as células do corpo, a gente vai utilizar os corpos cetônicos, né? Então isso aqui é um exemplo claro disso. Você usa o debeta-hidroxibutirato para gerar acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, e, né, no ciclo do ácido cítrico, e quando ele entra no ciclo do ácido cítrico, ele é oxidado. E quando ele é oxidado, ele é capaz de gerar ATP, liberando CO2 e água, que é o que a gente chama de respiração celular, né? Então, é uma das partes principais ali. Além disso, o acetil-CoA, ele, na oxidação dele, ele vai liberar elétrons, né? Então, isso que a gente chama de oxidação, ele libera elétrons. Quando ele libera esses elétrons que ele está liberando vão ser utilizados lá na cadeia respiratória, na fosforilação oxidativa, tá? Então, a acetil-CoA é essencial para acontecer tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa. Então, isso não vai acontecer se não tiver o acetil-CoA, tá? Só que assim, quando a gente tem essa utilização da acetil-CoA para o ciclo de Krebs e também para a cadeia respiratória, né, para a fosforilação oxidativa, a gente consegue utilizar isso, por quê? Porque tem intermediários do ciclo de Krebs suficientes dentro da célula para que isso aconteça. Se esses intermediários são utilizados para outra coisa, a gente não vai conseguir utilizar. E aí o acetil-CoA, em tese, ele ficaria sem utilização, sem uso dentro da célula da célula do fígado, né, do hepatócito. Só que isso não vai acontecer, por quê? Porque esse acetil-CoA, ele vai ser oxidado, independente de qualquer coisa, ele vai ser oxidado, mas ele vai sofrer, então, um processo que vai formar os corpos cetônicos. Quando ele não vai ser oxidado no ciclo de Krebs, ele vai ser oxidado para gerar corpo cetônico, tá? Então, o fígado, ele sempre vai oxidar acetil-CoA. Ele fica o tempo todo oxidando acetil-CoA, seja para gerar lá energia no ciclo de Krebs, seja para gerar um combustível que vai ser utilizado de forma alternativa, tá? Que é basicamente a formação dos corpos cetônicos, tá? Vale salientar, inclusive, que os corpos cetônicos eles são utilizados tanto no fígado, no coração principalmente, tá? Eles vão ser utilizados principalmente no coração, é, cerca de 80% da energia que o coração precisa é gerada a partir de corpos cetônicos, tá? Então, assim, que o coração ele precisa de muita energia para ficar bombeando o tempo inteiro. Então, ele utiliza muito esse metabolismo aqui dos ácidos graxos, né? Para a gente conseguir manter, então, o coração batendo, tá? Porque os níveis de energia que ele precisa são níveis incríveis, né? Níveis muito grandes, tá certo? Então, esse processo ele acontece em todo mundo. A gente pensa que geralmente formação de corpos cetônicos vai acontecer só em diabéticos, né? Mas não, acontece em todo mundo. Só que nos diabéticos, em pessoas que estão em jejum prolongado, isso vai acontecer em maior quantidade, maior monta, tá? Mas isso acontece em todo mundo, faz parte do nosso metabolismo mesmo, tá? Olha só, por falar em metabolismo, né? A gente tem duas situações, tá? A situação de hipoglicemia e a situação de glicemia normal ou hiperglicemia, tá? Na situação de hipoglicemia, o que que o nosso organismo vai fazer? Hipoglicemia significa que a gente tem um débito energético, ou seja, a gente tem uma quantidade de energia muito baixa no nosso organismo, energia disponível para ser utilizada, porque não tem glicose na corrente sanguínea, a glicose que tem é muito pouca, né? Quando a gente tem uma baixa glicose, né, a gente tem uma baixa glicemia, isso daí vai ser um estímulo para a liberação do glucagon e vai inativar a liberação da insulina, né? A gente vai lembrando sempre do que a gente já discutiu, né? Então, quando a gente tem lá o glucagon agindo, né, o glucagon ele vai ativar
enzimas, né, que vão ser capazes de quebrar o glicogênio, por exemplo, né? E assim, a quebra do glicogênio gera glicose, certo? Só que quando você reduz esses estoques de glicogênio, porque você está utilizando ela, né, esse estoque para poder gerar energia numa situação de jejum, de hipoglicemia ou de diabetes mellitus, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer um processo que é chamado de gliconeogênese. Ou seja, você utiliza, por exemplo, os ácidos graxos, utiliza os aminoácidos para formar glicose. Só que esse processo de gliconeogênese, ele vai pegar os intermediários do ciclo de Krebs. Então, ele utiliza os mesmos intermediários do ciclo de Krebs para gerar, então, glicose a partir de outros compostos, né? Então, a gente tem lá a passagem, né, do piruvato para o fosfenolpiruvato, né, por meio da ativação de uma enzima lá, que é ativada por meio do glucagon, da ação do glucagon, e aí você continua a gliconeogênese. Continuar a gliconeogênese a partir de um aminoácido, você está utilizando os intermediários do ciclo de Krebs. E aí, os níveis desses intermediários do ciclo de Krebs dentro da célula vão ficar reduzidos, tá? E aí, quando a gente tem a redução desses intermediários do ciclo de Krebs dentro da célula, o acetil-CoA, que antes seria utilizado para o ciclo de Krebs, para formar ATP, CO2 e água, né? E além disso, gerar elétrons que vão ser utilizados na cadeia respiratória, ele vai ser oxidado de outra forma, ele vai ser utilizado de outra forma. Vai ser utilizado para formar os corpos cetônicos, tá? E aí os corpos cetônicos que são formados, né, igual eu já falei anteriormente, são a acetona, que vai ser exalada, e daí a gente tem o hálito cetônico, né, nas pessoas diabéticas ou pessoas em jejum prolongado, né? Vai formar o acetoacetato e o debeta-hidroxibutirato, que tanto o acetoacetato quanto o debeta-hidroxibutirato são utilizados nos tecidos extrahepáticos. Utilizados para quê? Para formar acetil-CoA e do acetil-CoA continuar o ciclo de Krebs nessas células e gerar ATP, tá? Então, é uma forma de ter um combustível alternativo ali, certo? Que é isso que a gente está discutindo o vídeo inteiro, né? Basicamente. Numa situação de glicemia normal, ou seja, na presença da glicose, né? O acetil-CoA vai ser oxidado em CO2 e água para formar ATP no ciclo de Krebs normalmente, tá? Então, é basicamente assim que acontece esse processo, beleza? E aí, olha só, a gente está falando de um contexto, né, de cetoacidose diabética. Eu falei lá no primeiro slide com vocês que, às vezes, né, o indivíduo ele tem uma diabetes descompensada, e essa diabetes descompensada, ela vai pode gerar nessa pessoa até mesmo coma, né? No caso, a gente tem duas situações acontecendo. A gente tem a acidose e a gente tem a cetose, tá? O que está acontecendo no organismo dessa pessoa aqui que é diabética descompensada? O diabético descompensado, ele não consegue captar a glicose, né? Seja porque ele não produz insulina, seja porque ele tem uma resistência maior à insulina, ou seja, os receptores é, da insulina, né? Eles não estão mais respondendo à insulina da forma como deveriam, né? Que são os receptores de tirosina quinase, né? Então, a insulina liga lá na extremidade alfa do receptor tirosina quinase e ela não consegue gerar lá a ativação da tirosina quinase, que vai gerar fosforilação, né, das enzimas dentro da célula. Então, isso não vai acontecer e aí a glicose não vai ter aumentada ali a sua captação pelas células do organismo, certo? Então, nessa situação, o indivíduo ele está com uma glicemia lá em cima, ele está com hiperglicemia. Você vai encontrar indivíduos com a glicemia de 400, sabe? Mas ele está numa situação em que ele não consegue colocar essa glicose para dentro das células. E aí, o que que acontece? Essas células, elas vão utilizar, então, o glicogênio, inicialmente, né? Por ação da necessidade mesmo de energia. Então, vai utilizar o glicogênio, quebra o glicogênio em glicose, isso vai fazendo com que a glicemia da pessoa aumente cada vez mais, né? Então, a pessoa ela está descompensada, por isso que a gente fala que ela está descompensada, porque ela não tem um controle dessa glicemia, né? Então, ela começa a produzir cada vez mais glicose por meio da quebra do glicogênio, e aí chega um momento que ela não tem mais glicogênio para usar, né? E não tem mais a reposição dos estoques de glicogênio. Por quê? Porque a glicose não está entrando na célula, então não tem como formar glicogênio, certo? E aí o que que acontece nessa situação? O indivíduo ele começa a utilizar outras substâncias, né, para formar glicose. Então ele vai utilizar lá o aminoácido, o ácido graxo,
para entrar na gliconeogênese, utilizando os intermediários do ciclo de Krebs para formar a glicose. Aumenta mais ainda a, a glicemia. E aí, nesse momento, o cara ele já utilizou tudo, né? E ele utilizou, inclusive, os intermediários do ciclo de Krebs. Então, o acetil-CoA ele não vai mais fazer parte do ciclo de Krebs, vai reduzir a ação do ciclo de Krebs nessa situação. E aí, o que que vai ser formado? Vai ser formado o corpo cetônico, tá? Acetoacetato, né? É, e o debeta-hidroxibutirato juntamente com a acetona, né? São os corpos cetônicos que são formados ali nessa situação. E aí, esse indivíduo, ele começa a liberar tanto o acetoacetato quanto o debeta-hidroxibutirato e a acetona na corrente sanguínea, né? E aí essas substâncias, né, esses corpos cetônicos vão ser utilizados pelas células para gerar ATP, certo? Mas o que que acontece? Chega um momento que essa produção de corpos cetônicos ela ultrapassa a capacidade dos tecidos corporais de oxidar essas substâncias. Então, aquilo que a gente falou lá do debeta-hidroxibutirato sendo convertido em acetil-CoA, em duas moléculas de acetil-CoA, isso aí representa a oxidação dessa molécula, né? Só que quando passa da capacidade dessas células de oxidar o debeta-hidroxibutirato, por exemplo, né, o acetoacetato também, eles vão ficar acumulados na corrente sanguínea, eles vão ficar ali aumentando, então, cada vez mais os seus níveis séricos. E isso, gente, vai gerar acidose, tá? É uma acidose metabólica, beleza? Por quê? Porque a tendência, né, dessas substâncias, quando elas estão lá na corrente sanguínea, é de formar ácidos, né? Então, você tem, por exemplo, o ácido acetoacético, que é gerado ali e fica na corrente sanguínea. Isso vai diminuir muito o pH e vai fazer a pessoa ficar com uma acidose, certo? E aí, existe uma outra situação que acontece, que nada mais é do que a cetose. Cetose é basicamente a gente conseguir medir, a gente conseguir observar os níveis aumentados de corpos cetônicos na urina, tá? O indivíduo ele vai apresentar diversos sintomas, igual está escrito aí na imagem, né? Mas ele vai apresentar, então, níveis absurdos de corpos cetônicos na urina, principalmente, tá? E no sangue também. Isso é como vai aparecer para a gente. E aí o indivíduo vai ter sede, ele vai ter poliúria, então ele tem sede porque ele tem poliúria, ele tem a hiperglicemia, porque ele é um diabético descompensado, ele tem um aumento de corpos cetônicos na urina, que é basicamente a cetose diabética, certo? Cansaço, sonolência, pele ressecada e avermelhada, náuseas, vômitos, dificuldade respiratória. E aí, olha só, o indivíduo que está em acidose, ele tende a entrar em hiperventilação, né? Para poder tamponar, né, essa quantidade excessiva de ácido no seu sangue, certo? Então, ele vai tamponar por meio da liberação de CO2. E quando ele faz isso, ele começa a hiperventilar. Então, você vai encontrar um indivíduo em hiperventilação, né? Então, ele está com acidose. Indivíduo com hiperventilação assim, você pode esperar que ele está com uma acidose, seja uma acidose metabólica, uma acidose respiratória, né? Nesse caso, uma acidose metabólica, né? Então, no caso que a gente estudou, né? O indivíduo ele tem uma diabetes descompensada, certo? Então, ele está com uma hiperglicemia, né? Está com a glicemia lá no alto. E esse indivíduo, ele está, então, tendo rebaixamento de consciência. Por quê? Porque ele está em acidose, ele está no que a gente chama de cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética, quando ela não é resolvida, né, rapidamente, né, ela vai gerar o coma, tá? Então, o indivíduo ele fica comatoso justamente porque ele está, então, com uma acidez muito grande no seu organismo, ele está em acidose. E a acidose pode gerar o coma, tá? Porque a tendência, né, nessa situação de hiperventilação, o indivíduo, além de ter uma redução de aporte energético para todas as células do corpo, ele tem a redução de aporte energético para o sistema nervoso, tá? E aí, gente, mexeu com o sistema nervoso, vai poder gerar coma, tá? Nesse caso aí, vai gerar coma por alteração lá das estruturas, principalmente do bulbo, né? Dos centros ali de controle respiratório, controle de pressão arterial, controle do sistema cardiovascular, né, no geral, tá bom? Então, isso vai gerar o coma no indivíduo. Então, é basicamente o coma diabético, tá? Ele teve cetoacidose diabética que evoluiu, então, para o coma, tá bom? Isso vai acontecer pelo excesso de quantidade ali de
corpos cetônicos que são liberados justamente porque a oxidação deles já não é mais uma possibilidade. As células já oxidaram o máximo que elas conseguiam, né? Tanto do debeta-hidroxibutirato quanto do acetoacetato. A acetona ela é tóxica, né? E geralmente ela é exalada, então ela não vai ser tão utilizada assim nas células do seu organismo, mas os outros dois vão, né? Menos utilizados pelo fígado, mais utilizados pelo resto, né? Então é basicamente isso, tá, gente? Esse vídeo é um vídeo rápido. Esse conteúdo, assim, né, dá pra gente fazer uma ligação grande, né, de uma parte para outra. Então, no vídeo que eu falei da insulina e do glucagon, eu falei de várias situações, relacionadas à função tanto da insulina e do glucagon que impactam, né, nessa situação agora, né, do metabolismo de lipídios, né? Então, no caso aí, o metabolismo de lipídios focando nessa conversão do ácido graxo em corpos cetônicos, né? E aí, a partir disso, a gente já começa a perceber muito a importância do acetil-CoA para diversas situações, para diversas funções aí do nosso metabolismo, né? E eu acredito que a gente vai falar cada vez mais disso aqui, tá bom? Gente, valeu aí pela atenção. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dá aquela curtidinha aí para nós. Qualquer coisa a gente conversa aí sobre as outras, tá bom? Valeu, até a próxima.